Queridos, vamos dar início aqui à nossa conversa, tendo por fio condutor uma página de Joana de Ângeles, do livro Episódios Diários, que é assim um livro de cabeceira para mim. Vou ler aqui um trechinho, tá? Depois vou fazer a prece e vamos conversar um pouco. Quando não se age com incorreção, não há por que temer-se acontecimento infeliz. A irritação, alma gêmea da instabilidade emocional, é responsável por danos ainda não avaliados na conduta moral e emocional da criatura. A calma inspira a melhor maneira de agir e sabe aguardar o momento próprio para atuar, propiciando os meios para a ação correta. Não antecipa nem retarda. Soluciona os desafios, beneficiando aqueles que se desequilibram e sofrem. Persevera-te em calma, aconteça o que acontecer, aprendendo a agir com amor e misericórdia em favor do outro, teu próximo, ou da circunstância aziaga. Possuirás a calma inspiradora da paz e do êxito. Então, a página se chama Calma para o Êxito. Acredito que seja algo que todos estejamos precisando trazer para o nosso dia a dia, para a nossa vida. Vamos então fazer a nossa prece. Graças a Deus, Senhor, a toda a espiritualidade amiga, pela possibilidade de estarmos juntos nesse momento, refletindo o pensamento dessa espiritualidade maior que nos assiste, que traz tantas páginas para o nosso esclarecimento, para a nossa sustentação, precisando apenas que a gente diga presente, busque estar atento, se conecte com momentos superiores de pensamento. Que, sendo assim, em nome desses espíritos amigos, em nome desses instrutores da humanidade, de Eurípides Barçanufo, de Leon Denis, em nome de Chico Xavier, sobretudo em nome de Deus, possamos então declarar iniciado o nosso estudo nesse momento de compartilhamento. Que assim possa ser, graças a Deus. Então, a partir do convite, que me foi feito, eu escolhi fazer algo que eu já faço mesmo em palestras presenciais, que é abrir assim um livro de mensagens, de alguma forma captar, perceber uma necessidade mais objetiva, que esteja flutuando nas mentes que vão compartilhar do nosso estudo. Então, eu peguei aqui o livro Episódios Diários, que é um livro que me acompanha e que já foi usado em muitos estudos, para tirar aí um tema para a gente conversar, e saiu esse Calma para o Êxito. Quantas vezes a gente agiu, respondeu de forma precipitada e depois se arrependeu, chegou à conclusão que deveria ter tido mais reflexão, deveria ter tido mais equilíbrio. Quantas vezes nós estamos mesmo funcionando naquele modo acelerado, sem ter momentos de paz, de reflexão, de meditação, que nos acalme o próprio espírito, para que a gente possa agir de maneira mais acertada nas coisas mais simples, rotineiras, e mesmo nas coisas mais difíceis, mais complexas. Quantas vezes a gente se deixa influenciar pela agitação daqueles que nos cercam, pela agitação que nos chega pelos meios de comunicação, pela agitação com a qual a gente sintonia no ambiente, a reclamar de nós
sermos mais seletivos, termos mais cuidado com esses registros. Enfim, me pareceu uma temática bem interessante. Então, assim, eu li só um trechinho, né? E na página, Joana começa dizendo que em todos os passos da vida, a calma é convidada a estar presente. Mesmo quando a gente não se apercebe, qualquer movimento nosso, qualquer palavra, qualquer escolha, se fosse precedida de uma preparação, de uma estabilização emocional, daria melhor resultado. Mas imprevistos também acontecem, né? Aqueles testes surpresa que alguns professores gostam de aplicar na escola, né? Além daquela prova que tem data marcada, às vezes vem lá um testezinho surpresa. Então, ela lista aqui algumas situações desse tipo que podem ser chamadas de teste surpresa. Uma pessoa três variada que te agride. Vivemos, né, entre almas do mesmo patamar evolutivo que o nosso, que não é necessariamente um patamar angelical. E algumas vezes a gente se vê até com surpresa, né, como alvo da agressividade de alguém que certamente não está bem, está vivendo lá alguma coisa e, por alguma razão, voltou aquela sua revolta, voltou aquele seu incômodo na nossa direção. Às vezes é uma pessoa desconhecida que surge assim, inopinadamente, mas às vezes é alguém da nossa convivência, não é? Quantos de nós temos no nosso círculo mais íntimo pessoas muito instáveis emocionalmente, muito propensas a se desequilibrarem quando contrariadas ou quando alguma coisa não está exatamente como ela gostaria que estivesse, e essa insatisfação ela manifesta na nossa direção sobre a forma de agressividade. Isso realmente abala a nossa calma, sem dúvida, né? Ali é uma circunstância infeliz que gera dificuldade. São coisas tão simples, às vezes, né? Tão banais, tão cotidianas, mas que podem levar uma pessoa a verdadeiros ataques de impaciência, de revolta. Né? Então, assim, furou o pneu do carro, esqueceu a chave em casa, deixou queimar o feijão. São coisas, né, que já aconteceram quantas vezes na nossa vida, coisas desse teor, né? E deveriam ser acolhidas com a naturalidade que elas merecem pelo repertório de situações comuns e passíveis de acontecer com qualquer um. Né? Então, de que adianta, diante do pneu furado, que vai interromper o nosso percurso, vai demandar uma busca de solução, mas que será solucionado. Em algum momento, a gente vai continuar a nossa programação. Esqueceu a chave de casa, vamos ter que esperar que alguém abra, vamos ter que recorrer a um chaveiro. Queimou o feijão, vamos ter que dispensar aquele, lavar a panela, fazer outro. Enfim, contratempos, meros contratempos que podem provocar verdadeiras tormentas emocionais para a alma inquieta, despreparada, distraída de si mesma. Né? Acolá é uma ameaça de insucesso na atividade programada. Então, assim, a pessoa programa fazer uma viagem, passar uns dias na praia e chove. Isso deve ter acontecido com algumas pessoas nesse fim de semana em particular, não é? Que a gente tem aí um feriado e está chovendo. Rio de Janeiro, eu estou aqui agasalhado, Rio de Janeiro
está parecendo inverno, né? Chovendo, friozinho. Para quem está em casa, está até bem gostosinho. Mas para quem foi para uma casa de praia, poxa, que frustração, né? Para alguém que está contando com uma visita, aguardando uma pessoa amiga e a pessoa, de repente, cancela o comparecimento. Enfim, são N situações. Estou usando os exemplos, evidentemente, mais corriqueiros, mais simples, né? Há aqueles que são bem mais complexos, que trazem muito mais complicações no seu bojo, mas são mais ou menos essas coisas cotidianas que vêm testar a nossa calma, que a gente vai refletir mais adiante, de onde provém essa calma, o que consolida essa calma, o que torna a calma uma companheira, uma conselheira, uma presença possível e altamente desejável em nossas vidas. É necessário. Adiante é uma incompreensão, urdindo males contra os teus esforços. Nós temos a fantasia, né, de sermos perfeitamente compreendidos pelos grupos aos quais nós pertencemos. Temos essa ficção de que todo mundo entende perfeitamente o que a gente está propondo, o que a gente está querendo, o que a gente está sugerindo, e às vezes é um grande choque quando a gente percebe que não é assim, que o outro, às vezes, tem leituras diferentes daquela nossa proposta, desconfia, não acredita, não vê necessidade, e isso gera, não é, uma frustração que pode abalar essa calma quando nos vemos incompreendidos e encontrando resistência para aquela intenção, para aquele movimento, para aquela busca, né, que a gente considerava natural, que deveria ser entendida por todo mundo. Então, Joana prossegue dizendo, afirmando, né, é necessário ter calma sempre. A calma é filha dileta da confiança em Deus e sua justiça, a expressar-se numa conduta reta que responde por uma atitude mental harmonizada. Então, quando a gente lê isso aqui, a gente vem naturalmente à mente, né, almas missionárias. Ora, o que são almas missionárias? São aqueles que vêm, né, encarnam entre nós para demonstrar como se faz, para ensinar como se faz, e os exemplos são muitos, e que dizem assim para nós: é possível, dá para fazer. E, aliás, o desequilíbrio, a desarmonia, a agitação, não são garantia de que os nossos objetivos serão alcançados, que seremos compreendidos, que seremos aceitos, acolhidos, respeitados, não são garantia de nada, né? Então, a gente se lembra de uma passagem da vida de Madre Teresa que ilustrou muito bem isso para mim. Ela tinha um projeto de construir um hospital e, naturalmente, os recursos demoraram a acontecer, né? As mãos necessárias para construir, para erguer esse prédio, essas mãos demoraram para chegar, para acontecer, né? E quando finalmente essa obra está lá em processo de ser erguida, né, vem lá um funcionário público, um funcionário do governo, com uma ordem para não permitir que aquela obra fosse adiante.
E todo mundo, aquelas formiguinhas trabalhando ali, ficaram igual formiguinhas mesmo, desorientadas, quando o formigueiro é atacado, todo mundo correndo para lá e para cá, e o que vamos fazer, enfim. E ela, na maior calma, né, fala para o pessoal: olha, se Deus quiser que esse hospital seja erguido, ele será. Agora, se Deus não quiser que esse hospital seja erguido agora, ele não será, será mais tarde. Tipo assim, qual o problema? Né? Como a gente também tem o registro, né, de outra Teresa, a Teresa d'Ávila, né? Tenho até aqui uma lembrancinha, uma amiga que esteve lá, né, no seu santuário, que diz assim: nada te turbe, nada te espante, tudo passa, Deus nunca muda. A paciência tudo alcança. Quem a Deus tem, nada lhe falta, só a Deus basta. Né? Falei até em espanhol. Então, o que nos demonstra Teresa d'Ávila? Essa situação que Joana de Ângelo está falando aqui, né? Que a calma é filha dileta da confiança em Deus e em sua justiça. Então, quando o espírito alcança esse patamar de confiança em Deus, todas as vicissitudes, das pequenas, que a gente usou aqui para exemplificar, até as maiores, o espírito entende que precisa fazer o quê? Precisa fazer a sua parte, precisa dar o seu melhor, precisa ser perseverante, precisa ser disciplinado, mas não existe alvoroço, não existe inquietação, não existe um desperdício de energia, porque, como ela propõe aqui, essa calma é filha dileta da confiança em Deus. Então, assim, a gente vai deixar o como fazer isso, o como trabalhar isso para a parte final, porque essa é uma pergunta, um questionamento que eu sempre me faço. Né? Qualquer estudo, qualquer leitura, eu sempre me faço essa pergunta. Como que eu faço isso? Como que eu aplico isso? Como que eu trago isso para a minha vida pessoal? Né? Os missionários mostram isso para a gente, né? Essa confiança em Deus, na sua justiça, que se expressa numa conduta reta. Joana de Ângeles, a gente sabe, estudou o caminho reto do budismo. Esse estudo dela, belíssimo, por sinal, está no livro Plenitude, né, que originou, como muitos de vocês já sabem, o nosso trabalho de divulgação do método de autocura, que já levamos para a casa de Eurípides, que temos o livro publicado, e que tem ajudado, me ajudou muito e tem ajudado muitas pessoas. Né? O caminho reto, o pensar retamente, o querer retamente, o meditar retamente, qual é a relação entre essas atividades e a linha reta? É um funcionamento que não comporta desperdícios de energia, é um funcionamento que não anda para trás, é um funcionamento que não causa situações complexas que vão ter que paralisar aquele objetivo para poderem ser solucionadas, para depois, então, prosseguir. Então, ela aqui está usando desse estudo, não é, que ela fez sobre o caminho reto, a conduta reta, aquela conduta que sabe que tem que ir desse ponto para esse, a menor distância é uma reta, então não tem por que ficar perdendo energia com inquietação, com vai e volta, com ansiedade, com postergação, com perda de tempo e de recursos. Dentro do trechinho que eu li na abertura, quando não se age com incorreção, não há por que temer-se acontecimento infeliz. É claro que a visão que ela tem de acontecimento infeliz é um pouco diferente do nosso, né? No curto prazo. Para nós, o acontecimento infeliz é sempre
costuma ser recebido, não é, com desgosto, com inquietação, enfim, não é recebido de forma serena. Uma doença, por exemplo, a gente pode estar recebendo de uma forma calma, serena, que vai levar a melhor possibilidade de viver aquilo, realizando aprendizados importantíssimos, amadurecendo o espírito, amadurecendo o conhecimento, amadurecendo o ser, ou pode ser vivido como uma coisa de muita angústia, de muito sofrimento, de muita dor. É fazer a coisa certa, né? Agir com correção. A irritação, alma gêmea da instabilidade emocional, é responsável por danos ainda não avaliados na conduta moral e emocional da criatura. A irritação seria, né, assim, naquela metáfora bem corriqueira, né, o fio desencapado. Um fio desencapado, ele propicia o quê? Né? Curto-circuito. Então, quando a pessoa se abandona a um estado emocional, psíquico de inquietação, ela pode ter movimentos, palavras, ações, das quais depois ela vai se arrepender. Coisas imprevisíveis, que ainda não foram suficientemente feita a estatística, né? Se nós pudéssemos ver essa estatística de quantas coisas desastrosas as pessoas fazem, quantas coisas que têm depois sequelas complexas, não é? Acidentes, quantas coisas a gente sabe aí do noticiário, agressões, assassinatos motivados pela irritação. A pessoa está lá, aquele fio desencapado, basta um toquezinho para acontecer um curto-circuito, um incêndio, uma coisa de magnitude imprevisível. Né? A pessoa está irritada, não tolera que alguém pegue sua vaga, não tolera que alguém lhe ultrapasse no trânsito, não tolera sinal vermelho, não tolera não receber o atendimento naquele dia, naquela hora, naquele momento que estava aprazado, por qualquer razão imprevista que acontece. Então, a irritação ela vai causar sequelas, ela vai determinar complicações outras, perfeitamente dispensáveis, e que a pessoa que foi instrumento, que foi veículo disso, vai ter que lidar, né? Vai ficar na sua vida para ser resolvida. A calma inspira a melhor maneira de agir e sabe aguardar o momento próprio para atuar, propiciando os meios para a ação correta. E aqui tem uma frasezinha que eu chamo de mantra, né? Os mantras de Joana, que eu anoto em caderno, anoto em agenda. Não antecipa nem retarda. Olha que balanço saudável, que balanço ideal para a nossa vida, né? Todos nós temos preocupações, problemas, questões para serem resolvidas. A calma, ela faz com que a gente tome essas decisões, que a gente enfrente esses problemas, que a gente solucione essas questões sem antecipação, que seria precipitado, muitas vezes gerando ansiedade, que é aquele estado emocional de justamente quem está antecipando situações que podem nunca vir a acontecer e nem retarda, nem posterga naquele cenário de quem vai depois ter que arcar com as complicações de não ter agido no momento certo. Né? Então, a calma inspira a melhor maneira de agir, sabe aguardar o momento propício para atuar, não antecipa nem retarda. Olha só que coisa boa. Não antecipa nem retarda. Age
no momento certo, com o estado emocional certo, ideal, de quantos problemas, de quantas dores, de quantas angústias nós nos pouparíamos se já tivéssemos aprendido a funcionar desse modo, né? Bom, a gente está aqui estudando justamente porque eu preciso aprender isso. Soluciona os desafios, beneficiando aqueles que se desequilibram e sofrem. Cada pessoa que vivencia mais calma, toda pessoa que consegue agir com mais serenidade, é um foco de luz aonde ela vive a sua existência. É um foco de luz na família, é um foco de luz na casa espírita, no ambiente de trabalho, até nos ambientes públicos. Então, uma pessoa serena muitas vezes consegue evitar que desarmonias, que desequilíbrios daqueles que as que cercam, que estão presentes naquela situação, predomine. Me ocorre agora, por exemplo, né, você vai para um exame ou para uma consulta, chega numa sala de espera. E nessa sala de espera, todas as pessoas que estão esperando, se estão para fazer exames ou serem consultadas, estão com algum problema, algum incômodo, algum desconforto, algumas com medo, ansiosas, estão lá, vamos dizer, não estão propriamente, né, serenas, não estão propriamente em absoluta calma, né? As pessoas que trabalham nesses lugares, uma recepcionista, uma atendente, uma técnica, um médico, de alguma forma, são influenciados, espelham essas sensações e emoções, muitas vezes de forma inconsciente, e podem se mostrar também defensivos, dando respostas desagradáveis, mais se defendendo do que atacando, mas, de qualquer maneira, contribuindo para que aquela inquietação, aquele mal-estar se estabeleça. Então, se você, né, já sabendo que você vai passar por essa situação, que você vai para uma sala de espera, né, você se preparar, se acalmar para qualquer coisa que pode acontecer, pode atrasar, pode não ser possível fazer naquele dia, pode ter um contratempo burocrático, pode ter uma pessoa desequilibrada que gere lá uma situação. Se você chega com calma, cumprimenta, dá um sorriso, acolhe a situação da forma que ela vier, que estiver fora do seu poder de transformação, você só pode acolher mesmo, mas você acolhe com calma, meio que esse relaxamento, essa pacificação contagia, se comunica aos outros, beneficia os que se acham desequilibrados e em sofrimento. Uma situação comum, não é, do cotidiano, mas que a gente vivencia no transporte, no trânsito, no supermercado, tem sempre aquela ameaça, não é, de emergir alguma situação inquietante, desafiadora. Se você já se preparou, se você já treinou, se você está no firme propósito de se manter em calma. A minha cachorrinha está participando, vocês desculpem, né? Esse seu, eu estou aqui exercitando a calma também, né? Com ela. Então, esse estado de calma, de pacificação, certamente irá irradiar no ambiente e propiciar bem-estar a todos. E ela termina essa mensagem, são mensagens curtas aqui do livrinho Episódios Diários, que também já tenho copiado aí em caderno, um monte de lugar, agenda. Preserva-te, desculpa, em calma, aconteça o que acontecer.
aprendendo a agir com amor e misericórdia em favor do outro, o teu próximo, ou da circunstância aziaga, possuirás a calma inspiradora da paz e do êxito. Então, essa palavra persevera chama bastante atenção, porque a gente pode ler esse conteúdo, né, entender que realmente é assim, dar um balanço das situações do dia a dia e pensar, realmente, né, eu teria me saído muito melhor naquela situação se eu tivesse ficado sereno, eu teria podido agir de maneira muito mais positiva naquela outra situação, se eu tivesse me mantido calmo, eu poderia ter usado outros recursos, eu não precisaria estar hoje arcando com situações desagradáveis perfeitamente evitáveis. A gente pode ler, achar que realmente faz muito sentido e pensar em determinar para a nossa vida um exercício, uma prática desse conceito, dessa ideia. Então, digamos assim, que eu digo, dona Joana, a senhora me convenceu a exercitar a calma para o êxito, a calma para o sucesso, a calma para ter a melhor experiência, o melhor resultado possível das situações existenciais. Vamos precisar de perseverança, porque vamos começar a atuar na mão, no fluxo da lei divina natural, que nos dá o maior gás, que nos empurra bastante para frente, não é? Somos destinados a progredir, a evoluir, então esse movimento será no fluxo, terá essa característica de ser favorecido por N fatores, mas a gente vai estar na contramão dos nossos hábitos, ainda mais próximos da agitação, mais próximos da inquietação, mais próximos da ansiedade do que da calma. Os hábitos a gente pode entender como uma resposta que a gente, em algum momento, deu para uma determinada situação, uma determinada emoção, e toda vez que aquela emoção, que aquela situação evoca aquela emoção na nossa vida, a gente já segue no automático aquele caminhozinho pavimentado, já dá sempre a mesma resposta àquela situação, àquele estímulo, já age sempre daquele mesmo jeito. Nós acabamos sendo muito previsíveis, né? Então, tem lá uma pessoa na casa, no centro, que precisa ser chamada a atenção por algum problema, por alguma questão, e todo mundo já está ali muito precavido, pensando, nossa, mas fulano se melindra muito. Né? Então, o que é o melindre? É um hábito. É um hábito. Nós todos erramos, nós todos, inclusive, podemos ser julgados de forma errônea por alguém, não é? Podemos receber uma crítica que poderá ser procedente ou improcedente, tudo isso acontece com todo mundo, mas diante dessas situações, digamos assim, algumas pessoas pavimentaram essa resposta de ficarem muito magoadas, muito aborrecidas, muito chateadas, muitas vezes vão embora batendo a porta. Isso é um hábito de resposta. Eu posso responder a uma crítica, posso responder a uma avaliação equivocada, parando para pensar. Espera aí, deixa eu ver se isso procede. Pode ser que proceda, não é? E a gente aí vai encurtar um caminho de sofrimento, porque vai ter que fazer aquele aprendizado de um jeito ou de outro,
de repente analisando aquela crítica, aquela observação, se eu mantiver a calma, eu poderei me desculpar e perceber que sim, realmente aquilo não era a melhor maneira de eu me comportar ou de eu agir naquela situação. Mas se eu pavimentei, se eu estruturei essa resposta do melindre, de ficar muito magoada, de ficar muito sentida, toda vez que, de alguma forma, eu não receber uma aprovação para o meu funcionamento, para a minha escolha, a minha resposta vai ser qual? Essa do ficar melindrado, chateado, aborrecido. Hábito mental de se descontrolar, hábito mental de prever sempre situações catastróficas, hábito mental de se sentir vítima das circunstâncias, hábito mental de achar que tudo que não corre, não flui de acordo com os nossos planos, sempre será uma coisa muito ruim. Esse hábito mental, quando a gente tem, e agora aqui conversando com Joana, a gente reflete e pensa que não é a melhor maneira de agir diante da frustração, diante do imprevisto, diante da situação que o outro traz para a minha vida, essa não é a melhor resposta, vou querer ter calma, vou querer conseguir pensar com mais lucidez, não vou querer viver todo esse turbilhão de emoções descontroladas, eu vou ter que vencer a mim mesmo, né? Eu vou ter que vencer o hábito da desarmonia, do desequilíbrio, da atitude emocional desequilibrada. Então, vou precisar dessa palavrinha mágica que ela não esquece de colocar aqui, que é a perseverança. Persevera na calma, aconteça o que acontecer. Persevera na calma. Por que, que a maioria de nós vai precisar dessa perseverança? Porque esse não é o nosso hábito. E vale a pena esse esforço, vale a pena essa perseverança, é só a gente fazer esse balanço, né, de quantos sofrimentos, aborrecimentos, angústias, situações difíceis a gente trouxe para a nossa vida apenas porque não teve calma, não teve serenidade, não teve equilíbrio para absorver melhor o acontecido e buscar a solução, porque não adianta fazer igual criança, ficar se debatendo no chão. Nós somos adultos, temos que dar solução para os nossos problemas, principalmente esses do dia a dia, do cotidiano. Então, a gente fica pensando, né, em como é que a gente pode praticar, como a gente pode trazer para a nossa vida realmente uma resposta, uma atitude de mais calma, mais de acordo com tudo isso que a gente leu aqui com Joana de Ângeles. A primeira coisa, né, sem dúvida, seria o cultivo dessa confiança em Deus, que a gente muitas vezes tem muito da boca para fora, mas não tem consolidada a experiência, né? Jesus, que nos ensinou tudo, nos ensinou, por exemplo, aquela conversa com Deus. Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas se não for, que a tua vontade se cumpra. Situações que nós podemos mudar, que nós podemos resolver, que nós podemos solucionar, elas estão a exigir de nós a calma para a ação. O pneu furou? Resolva. Perdeu a chave? Resolva. Surgiu um problema de saúde? Vá ao médico,
vai se tratar, vai passar lá pelo que tiver que passar. Depende de nós, vamos fazer a nossa parte, mas alguns problemas, algumas situações que nós não gostaríamos de viver estão fora do nosso controle. E como ter calma nessa hora, né? Como ter calma nessa hora? Quando nós estamos preocupados com um familiar, quando estamos atemorizados com alguma situação imprevista, não é? A gente pode se lembrar dessa conversa com Deus que Jesus veio exemplificar, né? Então, eu não gostaria de viver essa situação, né, do meu ente querido passar por essa dor, por esse sofrimento. Eu não gostaria de viver essa perda, eu não gostaria de viver esse luto, eu não gostaria de viver essa mudança que, a princípio, me parece ruim para a minha vida. Mas não há nada que eu possa fazer, está fora do meu controle. E aí eu posso começar a pavimentar um outro caminho, não aquele do desespero, não aquele do sofrimento descontrolado, mas o caminho da entrega, o caminho da confiança, que não vai ser uma coisa que nos vai ser dada como com uma varinha de condão, é algo a ser treinado, é um caminho a ser pavimentado. Então, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas se não for, que a tua vontade se cumpra e que nesse falar eu consiga colocar o meu ser em entrega. A gente aprendeu também, né? Eu aprendi com o Luiz Antônio Mileco, no programa que ele tinha na rádio, e ele conduzia lá uma meditação em que a gente imaginava que uma fita de luz unisse o nosso coração ao coração de Jesus ou a Deus, e que por essa fita de luz a gente passasse para o coração de Jesus, passasse para Deus aquilo que está nos angustiando, nos afligindo. E ele trouxe lá umas palavras que ele aprendeu com o Sai Baba: entrego, confio, aceito e agradeço. Entrego, confio, aceito e agradeço. Nós vamos conseguir fazer isso facilmente? Não, porque é coisa do hábito, né? Mas é possível fazer? Sim, é perfeitamente possível fazer. Por quê? Porque isso representa progresso espiritual. Como nós estamos destinados ao progresso espiritual, todo movimento que nós fazemos nesse sentido, ele vai no fluxo da lei. A gente é ajudado, a gente é inspirado, a gente é sustentado. Mesmo quando não consegue uma vez, insiste, prossegue, e com certeza a gente terá essa confiança, né, que os missionários vêm mostrar para nós, mais próxima da nossa vivência diária. Então, a confiança em Deus é algo que pode e deve ser exercitado. É algo que a gente precisa construir na nossa mente. Situação adversa, resposta. Situação adversa, a minha resposta tem sido o desespero, a minha resposta tem sido a angústia, a minha resposta tem sido fazer qualquer coisa sem pensar? Não, eu vou exercitar. Situação adversa, entrega, confia, faz a sua parte, entrega e confia a Deus aquilo que está além das suas possibilidades. E a gente vai chegar nesse lugar. Por quê? Porque esse é um movimento no fluxo, na direção da lei, né? Então, a outra coisa que a gente aprendeu também ao longo desses anos de autocura é uma ideia de um filósofo, Henri Bergson,
que fala de tempo de indeterminação. Claro que é uma ideia filosófica complexa, né? A gente não pretende reduzir o pensamento de Bergson a esse entendimento. Mas, em algum momento, a gente fez contato com esse conceito e trouxe para uma aplicação prática no nosso dia a dia. Tempo de indeterminação. A gente não é obrigado, nada nos obriga ou nos impõe darmos uma resposta imediata a um estímulo externo, a uma situação, a uma provocação, a uma atitude do outro, nada nos obriga a darmos uma resposta imediata. Podemos e devemos treinar não responder sob o domínio de uma emoção desequilibrada. É esse o nosso hábito? Não. Essa estradinha está pavimentada? Não. Então, vamos precisar o quê? Treinar. Então, alguém disse alguma coisa, alguém fez alguma coisa, e a minha resposta agressiva ou de vítima, aquela que eu tenho usado com frequência, ela aparece logo, ela quer logo se manifestar, mas eu estou treinando a calma. Então, eu vou usar de alguma técnica, eu vou usar de algum artifício para não dar a resposta naquele momento. Agora me ocorre, não é, que alguns psicólogos, né, abordam, por exemplo, a compulsão, né, com essa técnica. Então, a pessoa tem a compulsão de comer aquele doce, né, de atacar a geladeira. Tenta retardar isso, né? Retarda. Vai para a janela, respira, faz uma prece, bebe um copo d'água, retarda, que aos poucos, em muitas situações, na maioria delas, aos poucos, vai se conseguindo despavimentar essa estradinha. Por exemplo, as pessoas que têm compulsão por compras, né? Recomenda-se assim, sentiu o impulso de comprar aquela coisa naquela hora, não compra naquela hora, dá mais uma volta, né, no shopping, dá mais uma volta, prende atenção em outra coisa, e, de repente, aquela sensação de que aquilo era muito necessário se esvai, né, desvanece. Então, o tempo de indeterminação, inclusive, foi proposto para o Chico, né? História já de almanaque aí do Chico Xavier, que foi recomendado a usar a água da paz, né? Que, a princípio, ele pensou que era alguma homeopatia, assim me contaram, né? Mas que não, encher a boca com água, você nem engole a água, nem cospe a água, até aquela emoção mudar, se transformar. Então, a gente pode usar essas técnicas, pode criar nossas próprias técnicas, dar foco na respiração, inspira, expira, presta atenção no ar que entra, no ar que sai, canta uma música, dá uma volta, faz alguma coisa para não dar aquela resposta habitual, descontrolada, emocional, perturbada, agitada, que vai trazer complicações outras, né, desnecessárias para a nossa vida, para o nosso dia a dia, e para a gente superar o hábito do agir intempestivamente, a gente vai ter que criar essa estradinha, pavimentar essa estradinha da mudança do hábito do agir diferente. A confiança em Deus, a meditação, o tempo de indeterminação, a prece, não é? A prece pode ser para que eu tenha calma? Pode. Em geral, a gente faz a prece para ter o problema solucionado. E prece não é lâmpada de Aladim, não é? A gente pode fazer a prece para ter calma, não é? Senhor,
me tranquiliza, me acalma, me ajuda a pensar, a encontrar a solução. Enfim, a gente tem aí a criatividade, que é a potência da alma, o pensamento é criador. Nós podemos criar com os nossos pensamentos caminhos particularizados, estratégias pessoais particulares para dar respostas diferentes aos estímulos que, de um jeito ou de outro, roubam a nossa calma. E, como qualquer coisa nova que a gente vai aprender, vamos precisar de disciplina, disciplina, disciplina. Vamos precisar de perseverança, mas o resultado certamente será bastante compensador. Não antecipar e não retardar é um tratamento, vamos dizer assim, de aplicação na saúde mental. A gente hoje, né, está aí às voltas com tantos diagnósticos de transtornos emocionais, né, muitos agravados aí por essa situação de exceção que ainda estamos vivendo, mas a gente não vai dormir sereno, tranquilo e acorda com um transtorno de ansiedade, com um transtorno de ansiedade e um quadro depressivo. Essas coisas vão se instalando insidiosamente, sem que a criatura assuma o comando, a direção da sua casa mental. Então, cada dia, como disse Jesus também, a cada dia basta o seu mal. A gente precisa fazer antecipações de providências. Então, tal coisa pode acontecer? Pode. Existe alguma providência que eu possa tomar para que tal coisa não aconteça? Toma as providências. Mas simplesmente ficar fazendo fantasias catastróficas eliminarão a calma do meu cenário íntimo, farão com que eu viva um sofrimento por uma coisa que não está acontecendo. Não é? E também o deixa para lá, né? Vou pensar nisso agora não. Isso não é calma, isso é postergação, isso é um recurso para não enfrentar o que precisa ser enfrentado. E problema que não é resolvido, o que acontece? Volta mais adiante, complicado, volta mais adiante, com complicações outras que seriam desnecessárias. Então, que a gente possa exercitar a calma, seremos ajudados, com certeza, nossos amigos espirituais estão conscientes da necessidade desse estado de alma, para que a gente possa aproveitar o melhor possível as situações existenciais. Podemos usar alguma das sugestões, ferramentas que a gente falou aqui, mas com certeza intuiremos outras mais personalizadas, mais de acordo com as nossas experiências, e vamos fazer dessa espiritualidade amiga, Chico Xavier, Joana de Ângeles, Leon Denis, Allan Kardec, Emmanuel, Chico, já falei, André Luiz, todos esses mestres que o Espiritismo colocou em nossas vidas. Vamos conversar mais com eles, vamos aprofundar mais nossas leituras, vamos buscar seus pensamentos para iluminar o nosso dia a dia. Né? Com certeza, isso nos trará bastante calma, e calma traz o êxito. Obrigado, queridos, pelo carinho, pela atenção, e vamos fazer a nossa prece com muita calma. Obrigado, Senhor, pela possibilidade de estarmos aqui usando essa ferramenta para viver esse momento de pacificação, de serenidade, de presença no agora, na companhia de Joana de Ângeles e de toda essa espiritualidade amiga que certamente nos acompanha nesse esforço. E que, sendo assim, com um profundo sentimento de gratidão de nossa parte, possamos, em nome dos espíritos amigos, de Jesus, nosso Mestre Maior, sobretudo em nome de Deus,
dar por encerrado o nosso estudo nessa oportunidade. Que assim seja, graças a Deus.